Você pensa em adaptar algum dos seus quadrinhos? Claro. Eu fico imaginando Comunhão. Então, na verdade, todos nasceram como um roteiro de cinema, né? Todos os meus quadrinhos. Então, quando eu voltei, então retomando um pouco, né? Outro dia eu escrevi, antes de ir para os Estados Unidos, escrevi em 2000 e ganhei um prêmio do Ministério da Cultura como teatro, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, daí quando eu voltei dos Estados Unidos, no final de 2003, daí eu continuei escrevendo direto roteiro de cinema. Daí o primeiro eu escrevi foi o Knock Me Out, em 2004, e paralelo eu comecei a escrever o Aurora, que levou mais tempo, porque eu tive que pesquisar bastante, né? Tem coisa de física, de astronomia e tal. Mas enquanto eu escrevi o Aurora e escrevi o Comunhão em 2006, tudo como roteiro de cinema, tentando vender lá como roteiro, porque os estúdios compram roteiro. Só que aí eu entendi que você tem que estar lá, não adianta. A não ser que eu já tivesse tido um sucesso, aí você pode morar em qualquer lugar do mundo. Agora, para você, como eles falam em inglês, né, colocar o foot in the door, para você conseguir entrar no mercado, eu tinha que estar lá, entendeu? Tendo reunião, indo conhecendo, né, agentes literários e tal. Então eu estava tentando fazer isso aqui no Brasil e não estava rolando. Inclusive, tem uma história meio que de um plágio, sabe, de terem pegado um roteiro meu e... Enfim, eu falei não. Daí foi quando eu tive a ideia de transformar em quadrinho, em 2009. A primeira vez que eu pensei, só que ainda não tinha, por exemplo, financiamento coletivo, né? Não tinha os eventos, não tinha essa cena de CCXP, de Anime Friends. Então ainda não era a época, eu mesmo nem... Eu tive a ideia e falei, pô, por que eu de repente não... Porque, cara, para mim pelo menos, né, como, vamos dizer, criador, o prazer é você... que as pessoas tenham um contato, não é eu escrever e o negócio ficar na gaveta, entendeu? Né? Não... Então, e aí em 2014 foi quando realmente surgiu, né, finalmente as coisas, já tinha financiamento coletivo, já tinha, né, eu conheci na época o Kleber Júnior, né, falecido, saudoso, do Instituto dos Quadrinhos, para conseguir produzir o primeiro, que foi o Aurora, entendeu? Então, mas era um roteiro roteiro de cinema, né? E muito do que os leitores, o feedback que eu tenho é que o pessoal lê e fala assim, pô, parece filme. Por quê? Porque eu escrevi como cinema. Ele tem também um andamento diferente de muitos quadrinhos que, né, que tem, não são... eu pensei como cinema, né? E mesmo o meu processo que eu acabei desenvolvendo meio sozinho, que é diferente, que é meu, de produção do quadrinho, é muito daquilo que da minha experiência de ator, né, eu penso o quadrinho como locação, como figurino, como cenário, como, entendeu? Isso é um processo só seu? Esse é um processo meu. Normalmente é isso que você ensina na escola de quadrinho? Não é assim? É um processo que eu desenvolvi, entendeu? Uma metodologia que eu fiz, aprendi, que eu meio que criei fazendo, entendeu? E é como... Então, assim, óbvio que eu gostaria, né? Porque todos... Mas, assim, eu tenho muito prazer, sou muito realizado em ter eles como quadrinho, em ter na minha estante lá, junto com todos os quadrinhos que eu li, já ter um dos meus, que eu nunca imaginei que quando eu era criança, que um dia eu ia ter quadrinho feito por mim, né? E agora, se eles fizerem esse ciclo, né? E de repente virarem audiovisual, né? Live action, e pô, aí vai ser show, né? Vai ser incrível, né? Até o Aurora, né? Se na trilogia, mas... O Comunhão eu acho bem pesado, o negócio de ser cabuloso. Então é uma coisa que eu, na verdade, acabei fazendo gêneros diferentes. Isso que eu acho legal também, porque tem, vamos dizer, opções, né, na minha quadrinologia, não sei, né? Vamos dizer assim. Você tem um leque de coisas. Tem, então você tem a trilogia do Aurora, que é, né, ficção científica, com, né, espionagem, com, né, teoria da conspiração e tal. Você tem o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais. Você tem um drama sobrenatural, que é um outro dia. Você tem... que mais? Você tem o Comunhão, que é um suspense com terror, um slasher, para quem gosta de gore, né, mas também com ação. E você tem o Lambo, que é um infantil, que é um... Então, assim, você tem, né, gêneros diferentes, assim. Então, até também como autor, para mim, é legal porque eu me exercito em... Exato. Até porque também eu gosto de ver muita... Né, eu tenho um leque que vai desde dorama até... Né, eu gosto de bastante coisa diferente, mas então também eu acho legal, assim, escrever, né, coisas, se exercitar em estilos diferentes, né, assim. Mas você tem o objetivo de fazer tipo um por ano ou não?
eu tento ter esse objetivo. Ano passado eu não consegui publicar porque eu estava muito ocupado com o filme, né, com o Rodeio Rock, com as filmagens, com tudo. Mas eu já tenho pelo menos aí mais umas 3 histórias meio que no Mas no sai line-up, dinheiro assim. disso? É um hobby chique ou sai dinheiro disso mesmo? Então, não. De onde você ganha dinheiro? Com venda? Ou você ganha dinheiro de... Não, eu comecei fazendo exatamente para, de novo, que as pessoas tivessem... Eu tenho o prazer das pessoas terem acesso ao meu conteúdo, né? Mas claro que a coisa pelo menos tem que se pagar. E hoje em dia, graças a Deus... Tá rolando. Tá rolando, assim, Que eu imagino que deve ser um mercado super, super difícil, não é? Porque, de novo, né? Aqui no Brasil, muita gente vê quadrinho como coisa para criança só, né? Então, muito adulto ainda não... Muita gente comprou comigo pela primeira vez quadrinho porque me conhecia como ator e falava, que legal, eu gosto do cara como ator, vou experimentar, deixa eu comprar quadrinho e depois me escreve falando, nossa, caramba, parece filme, que legal, eu gostei, aí compra os outros, entendeu? Então, é até mais ou menos um trabalho de formação de público aqui no Brasil. Ó, né? jogando a real, eu te falei que eu nunca li um quadrinho. O último quadrinho que eu li foi a Turma da Mônica. Eu nunca li. Eu vou ler e vou te passar um feedback de uma pessoa que Combinado. você pode esperar um feedback mais honesto. Não, mas é esse o feedback que interessa, né? Porque... Realmente. Né? Não sei se você sabe também, Jesus, mas ele fez um documentário sobre o quadrinho independente no Brasil, né? Fiz o um Traço Livre. documentário chamado Traço Livre, que a gente ganhou um prêmio do HQ Mix em 2018, se eu não me engano, com a direção do Jun Sakuma, eu coproduzo com ele, apresento o documentário que exatamente também está nas plataformas, né? Quem quiser assistir, para o pessoal entender o processo de produção do quadrinho, porque a gente vê a coisa pronta, a gente não sabe o trabalho que dá para fazer, né? Na verdade você vê, né? Eu pego isso aqui, você não sabe o processo que dá, qualquer coisa, né? Então, né, a ideia desse documentário é exatamente mostrar desde o processo criativo até a parte gráfica, né? Então você tem grandes quadrinistas do Brasil ali sendo entrevistados, daí a parte depois também da distribuição das vendas, então a parte, né, toda meio que a cadeia de produção até a parte final tá. Quanto tempo demora pra ficar pronto, assim? Eu tive uma ideia, tipo, bunda Cara, na cadeira, muito, assim. depende Não muito. divagando, mas assim, vou produzir. Depende muito, porque depende do tempo que a pessoa, né, leva para fazer. Então, por exemplo, os meus quadrinhos, como são adaptações de roteiro que eu escrevo, todos têm mais de 100 páginas. A média de uma graphic novel é 64 páginas. As minhas têm todas mais de 100. Inclusive o Ômega, que fecha a trilogia da Aurora, tem 182 páginas. Eu falei que é o meu endgame. Porque eu queria... Falei, não, a história vai acabar e vou... Mas, né, Vou matar o personagem, mas vai acabar. Né, então, daria... Tem muito amigo meu do mundo dos quadrinhos que falou, cara... Divide isso aí em 6 episódios, 6 fascículos, assim, entendeu? Porque assim o pessoal vai comprando, vai, né? Vamos dizer, economicamente seria mais rentável. Interessante, e assustaria menos. Mas eu falei, não, eu quero que a pessoa tenha experiência de... Entendeu? Por quê? Porque, de novo, é a minha mentalidade de quem veio do mundo do cinema, entendeu? Do audiovisual, né? Cinema, TV, enfim. Então, agora, mesmo do meu processo de escrita, né, que depende... Para mim, geralmente, o que leva mais tempo sempre é o criar o conceito, criar, sabe? Antes de eu ir para o computador e escrever a história em si, tem várias histórias que estão assim na minha cabeça marinando, entendeu? Eu escrevo ali, fica ali, às vezes anos, até chegar um momento que, entendeu? Não, agora é a hora de eu escrever essa história, entendeu? Então, por exemplo, claro, tem histórias que eu não preciso de muita pesquisa, né? Que o universo é mais fácil. Agora, no caso do Aurora, eu tive que meio que criar uma teoria fictícia, assim, que para mim tivesse verossimilhança, né? Que como eu sou nerd, assim, que para mim como leitor convencesse, que não fosse aquela coisa Deus ex machina, assim, inventasse qualquer... Então eu fui estudar mesmo a parte de oncologia, fui estudar a parte de astronomia para tentar criar uma... Que depois quando a pessoa lê, fala assim, mas está na cara que isso... Mas peraí, agora que você leu, você acha que tem uma lógica causal que eu tive que criar, porque não tinha antes, né? Então eu falo que é mais ou menos como se eu pegasse uma pecinha de um quebra-cabeça e criasse um quebra-cabeça em volta com uma peça só, entendeu? Então aqui a ideia inicial do Aurora foi isso, se um cara tem
né? Por exemplo, você vê, eu tenho um triângulo perfeito aqui no braço de sinal de nascença. Como é que é? Mostra. Eu tenho aqui, tá vendo? É um triângulo perfeito aqui. Né? Ok. Então, em 2004, nessa época eu estava fazendo uma novela no Rio, eu tinha na época, uma namorada, a gente estava na praia, um dia ela que falou, pô, se eu pegar uma canetinha, eu consigo fazer aquela brincadeira de ligar os pontos. E aí eu falei, cara, imagina se um sujeito vai fazer um exame, né, uma tomografia, e quando vem o resultado, vem que ele tem um padrão de uma constelação no corpo. Essa foi a ideia original. Uau. Entendeu? E aí, só que aí eu pensei, pô, legal, mas e aí, como que é assim? Ele nasceu, ele passou por algum processo, aí eu tive que eu levei mais ou menos quase 6 anos pensando nessa história.